Olá amigos, meu nome é Gleison Apolinário, para aqueles que ainda não me conhecem, sou advogado da Apolinário Advogados. Meus amigos, convido vocês a curtir, compartilhar os nossos vídeos, comente, deixe sugestões de vídeos, e temos aqui o chat aberto para vocês, nos chamar, fazer pergunta, fiquem à vontade. Amigos, hoje mais uma vez vamos falar sobre um assunto comum que acontece com grande frequência, nosso projeto é sempre trazer assuntos corriqueiros, assuntos relacionados ao dia a dia das pessoas, nas áreas de direito de família, direito do consumidor, trabalhista e até mesmo direito bancário, que é a demanda que nós temos aqui no escritório. Então nós vamos estar comentando com vocês, sempre trazendo esses assuntos, a pauta vai ser sempre dessa forma, ok? E hoje nós vamos falar sobre a suspensão ou recusa de prestação de serviços contínuos por falta de pagamento. Amigos, esse assunto ele é muito interessante, porque, embora pareça ser simples, embora pareça ser um assunto claro, tendo em vista que, uma vez que não há o pagamento, você já presume que, obviamente, a outra parte pode cortar a prestação do serviço, nas caracterizações, nas qualificações que nós vamos trazer aqui agora, nas categorias que nós vamos trazer aqui agora de prestação de serviço, isso não pode acontecer de forma deliberada, tem sempre uma regra a ser seguida. Mas a ideia central é trabalhar justamente as peculiaridades dessas prestações. A primeira categoria que nós vamos trazer aqui, e vamos trazer apenas duas de forma distinta, mas que vai exemplificar bem uma amplitude maior. Nós vamos trazer primeiro aqueles contratos de seguro-saúde, os famosos convênios médicos. Amigos, não houve o pagamento, ou seja, houve o atraso do pagamento da prestação, da mensalidade do convênio médico. Pode ser recusado ou pode ser suspendido o atendimento do consumidor ou não? Pois é, a ANS, que é a agência reguladora desses tipos de contratos, desses tipos de operadores de saúde, ela define regras para que seja feito isso. O prazo para que a empresa possa romper ou recusar o atendimento ou suspender o atendimento, são 60 dias, podem ser consecutivos ou não. Só que nesse tempo corrido só pode haver a recusa ou a suspensão do serviço se a empresa fez a notificação no 50º dia. Então, você já percebe a peculiaridade desse tipo de contrato, em que não necessariamente a partir do inadimplemento ou do atraso do pagamento da mensalidade vai haver a recusa, não pode. Então, se isso ocorreu dessa forma deliberada e sem a notificação, você tem direito ao atendimento, então você pode reclamar nos órgãos competentes, como o PROCON, ou até mesmo possivelmente acionar o juizado especial civil ou até mesmo a justiça comum. Bom, nós falamos, aliás, verifique nos vídeos anteriores, nós falamos sobre o juizado, a competência do juizado. Então, essa é mais uma demanda que você pode já mover e provocar o judiciário no juizado especial civil da sua comarca. Amigos, portanto, nós já sabemos que nos contratos de seguro-saúde não pode haver a recusa e a suspensão da prestação do serviço de forma deliberada por parte das seguradoras. Eu já recebi atendimento aqui no escritório, recebi um cliente no escritório em que ele reclamava que fez uma contratação particular do convênio e a exigência era sempre que ele levasse o boleto no dia do atendimento para que fosse verificado se está sendo cumprido em dia. Porque se não tivesse em dia, seria interrompido. Isso não pode, porque já está contrariando a norma regulamentadora, tá bom? Então precisa, ou melhor, não a norma regulamentadora que se pode confundir com NR,
mas a norma da agência reguladora desse tipo de operação. Então, meus amigos, foi feita essa obrigatória, passou-se essa obrigação ao cliente que levasse até lá. Se isso acontecer, está contrariando a norma, uma vez que nos contratos particulares ou contratos em que eles já são descontados na folha de pagamento, eles devem seguir o mesmo rito, não pode ter diferenciação, pois o consumidor deve ser tratado da mesma forma. Então a regra também se aplicaria aos contratos particulares de convênio médico. Tem que se esperar o prazo de 60 dias e notificá-lo no 50º dia, ou seja, 10 dias antes. Tá ok? Dentro do prazo de 1 ano, isso deve acontecer, ok? Então, meus amigos, vamos para a próxima modalidade comum que nós vemos acontecer no meio social, que é a interrupção ou a suspensão dos serviços de telefonia e internet. É muito comum você atrasar o pagamento da mensalidade e você detectar que a internet foi diminuída ou o telefone já não funciona. De fato, é permitido que a operadora desse tipo de serviço, telefonia e internet, ela possa aplicar a recusa ou a suspensão, a recusa não, mas a suspensão do serviço. Só que também ela tem que cumprir certo requisito, né? Tem que haver em 15 dias, para que se haja a suspensão parcial do provimento do serviço, tem que ser em 15 dias de atraso. Tem que ser notificado o consumidor sobre a possibilidade de suspensão. Em 30 dias após a suspensão parcial, a cobrança pode ser, né, após os 15 dias, passando-se 30 dias, após 30 dias, pode-se haver a interrupção total do serviço. Mas, amigos, algo interessante a ser aplicado aqui, que ser uma observação interessante, é que se foi suspenso ou se foi alterado naquele momento a quantidade, a velocidade de internet, ou se foi interrompido parcialmente o serviço, ele não pode ser cobrado no período em que foi interrompido. O que eu já vi acontecer é de, mesmo com a interrupção, no mês seguinte, o consumidor está pagando exatamente pelo serviço que não foi fornecido. Mesmo que ele está sofrendo ali uma punição ou uma interrupção por falta de pagamento. Mas a cobrança, ela sempre deve acontecer por serviço prestado, não por serviço não prestado. Então, se isso estiver ocorrendo, meus amigos, saiba que é ilegal, isso não pode acontecer. Se houve interrupção do serviço dentro da regra de 15, com a notificação, após 30, a interrupção total, não pode haver, dentro disso, a cobrança por aquele serviço que foi suspenso. Deve ser suspenso também a cobrança, ok? Então, fique atento, não deixe tolhirem o seu direito, reclame, busque seu direito. Mais uma vez, é um caso para juizado especial civil, mas você também tem à disposição a justiça comum e até mesmo utilizar-se do PROCON. Amigos, é pertinente a falar aqui sobre essa questão de atraso, que muitos atrasos acontecem por falta de emissão do boleto. É óbvio que você percebeu que está havendo o atraso, não chegou para você o boleto, procure verificar a segunda via na internet. Mas saiba que a empresa ela tem a obrigação, por lei, de enviar o boleto até 5 dias antes do vencimento. Então, se ela viu posterior, ela está contrariando a lei, portanto, está sendo conivente ou até mesmo está participando do seu inadimplemento, uma vez que você não pode depositar em conta que você não conhece. Não é mesmo? Então, se a empresa não forneceu a você o boleto para pagamento dentro desse prazo de 5 dias antes do vencimento, então ela também está sendo ali, está participando do seu inadimplemento. Então saiba, 5 dias antes do vencimento é o prazo que a empresa tem para poder te fornecer esse boleto. Outro dado interessante, outra informação interessante é também a proibição para a diminuição da velocidade, que acontece muito no caso, por exemplo, de empresas que fornecem vários serviços, até mesmo serviços gratuitos como internet fora daquele onde você está
tá recebendo o serviço, ela te fornece, por exemplo, a partir de 5 megas, um exemplo, você tem acesso à internet fora de casa. Geralmente, meus amigos, quando isso acontece, quando há um inadimplemento, eles reduzem a velocidade da internet e também cortam o serviço. Mas saiba que reduzir a velocidade da internet é uma alteração no contrato. Estou falando de internet. Alteração no contrato. Então, se você tem 15 MB, eles reduzem a velocidade porque você está em atraso, então eles estão, de uma certa forma, alterando unilateralmente o contrato. Isso também é proibido. Só para título de informação, e aqui eu encerro, o artigo 51, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor vai proibir essa modalidade de alteração unilateral. Alteração unilateral é alteração por uma das partes. Tá bom, meus amigos? Por aqui eu encerro. Mais uma vez eu convido vocês, curtam a página, comente, façam pergunta para nós. Não se esqueçam, clique no nosso link aqui e vá lá no nosso canal. Lá também temos vídeos muito interessantes. Todos os vídeos que vocês estão vendo aqui, nós estamos publicando lá. Então, se você prefere utilizar-se do YouTube, não perca tempo. Clique e vá lá nos seguir, tá bom? Até a próxima com outro assunto interessante. Aguarde. Tchau, tchau.